E aí pessoal, esse vídeo aqui não tem uma pauta definida não, eu só vou jogar o Racing 3 até dado momento, até eu me sentir satisfeito e postar no YouTube, né? Só uma mera gameplay. É, Tem assuntos que a gente poderia abordar, mas são assuntos que eu acho bastante pesados, né, no que está acontecendo e às vezes até quem se interessa pelo jogo não quer saber desses assuntos que são verdadeiramente pesados, né? E até pedir desculpas à galera por isso. Mas é aquela coisa, né? Acima de tudo, a gente tem que ter discernimento das nossas vidas no que acontece ao nosso redor. Eu acho que o ser humano está numa espiral de loucura muito intensa desde que o mundo é mundo. Porque as pessoas até falam, que são coisas, é o final dos tempos. Na verdade, barbaridades e outras coisas assim sempre aconteceram desde que o mundo é mundo, desde que existe civilização, tá? É muito complicado e às vezes você quer se afastar desse tipo de coisa, né? Porque às vezes até a própria mentalidade da gente muda com o passar do tempo, tá? A gente vai amadurecendo vai vai. O café tá velho e estranhado aqui no paladar. E aí, meus amigos, a vida da gente vai mudando, tá? A mentalidade da gente vai mudando, então a gente quer meio que se afastar de certas coisas. Então eu acho que de uma maneira muito pretensiosa, eu sou a única pessoa do mundo que usa o Real Racing 3 para conversar coisas de às vezes mais complexidade, assuntos mais delicados, conversas bobas, então de certa forma eu me sinto até bastante privilegiado e me sinto especial. De certa forma a gente tem que saber usar as coisas ao nosso favor. Às vezes a gente não consegue fazer isso com toda facilidade, não, tá? Mas a gente faz o que pode, tá? A gente faz o que pode e assim é a vida. Assim a gente consegue muita coisa. Porque tá que a internet hoje possibilita muita coisa de verdade. E às vezes ela também traz muita coisa ruim. E eu até, de maneira velada, quero falar desse assunto. Que aconteceu ontem, né? Segunda-feira. Estava vendo o jornal e me deparo com a situação muito grave que até uma professora acabou não resistindo. Galera, isso aí é a consequência da nossa sociedade doente. E é muito fácil a mídia agora tentar elencar culpados, tentar, de certa forma, ser a dona da razão e moldar o pensamento da sociedade, mas muitas vezes ela se esquece, de maneira até bastante proposital, que muita do que ela fala ela desinforma. Ela sabe, eu acho que muitos jornalistas têm consciência que eles desinformam a população. Não é que eles acreditam, muitos não tem aquela coisa, mas ele tem convicção no que ele acredita. Não, muitas vezes é de maneira sorrateira e canalha, tá? Eu penso dessa forma. Porque quando acontece situações graves e extremas que envolvem a isso é muito comum nos Estados Unidos. E, infelizmente, o Brasil importa muita coisa que não presta nos Estados Unidos, inclusive ataques às escolas. Galera, é,
que a mídia faz? Ela tenta ocupar o pai, é o armamento, é o jogo, é a negligência dos pais, é grupos extremistas. Ela sempre vai tentar achar o culpado em toda qualquer desgraça, tragédia, acidentes, esse tipo de coisa. Porque eles não sabem, eles não têm, eles sabem muito bem que eles não têm capacidade de, de propor nada, tá? A mídia sabe muito bem que ela não pode, não tem capacidade de propor soluções, mas ela quer manipular. Eu acho que eles, assim, o ego deles é basicamente manipular as pessoas, tá? É simplesmente este é o papel de, de mídia, tá? É manipular, manipular, manipular e ficar por isso mesmo. Então, o que a gente faz? A gente se afasta de tudo que é possível desse tipo de gente. Porque não há o que fazer. Não há o que fazer e a gente tem que saber filtrar as informações que a gente recebe. Justamente porque a gente tem que entender de maneira assim óbvia que a gente não pode fazer absolutamente nada. A gente não consegue nos proteger do próprio mal, tá? A gente não pode, assim, a gente não tem essa capacidade de nos proteger do próprio mal. Não tem como. Não tem como. A gente quer proteger a nossa família, a gente quer proteger nossos filhos, nossas mulheres, e a gente não tem força física e nem a onipotência e onipresença que Deus tem, tá? Então, a gente tem que o quê? Simplesmente fazer tudo da melhor forma possível, tá? O que a gente pode fazer por nós e nossa família. Infelizmente, os outros são os outros. Eu acho até, às vezes, até leviano, e como o papel da mídia é tentar achar um culpado, às vezes sobra para uma mãe, para um pai, não sei quem são os componentes de uma família de alguém que faz isso. Mas é aquela coisa, e aí, o filho é teu, o filho é teu, então às vezes é só para uma mãe, para um pai que tem um filho que faz um ato bárbaro, entendeu? E às vezes a gente fica assim, poxa, eu sou responsável por outro ser humano. Eu vou ser responsável por um ser humano por 18 anos, no mínimo, né? Vai nascer em 2023, até mais ou menos 2041, eu tenho que responder por outra pessoa, independentemente do que ela fizer. Se ela fizer merda, eu sou responsabilizado. Se meu filho fizer alguma coisa leviana nesse meio tempo, eu responderei. Então, qual é o nosso papel? E às vezes a gente se pergunta: será que estou fazendo a coisa certa? Pensem comigo: será que a gente tem possibilidade de impedir que nossos filhos façam merda? A gente dá a orientação, dá a educação, fala o que é certo, o que é errado, trata com amor e carinho, tá? Mas é aquela coisa, certas coisas, infelizmente, nós não podemos impedir. A gente pode mudar o caráter de uma pessoa quando ela ainda é pequena. Depois de um certo tempo, qualquer tipo de esforço é inútil. Então, por isso que a gente tem que dar a nossa máxima atenção, o máximo cuidado com os nossos filhos. A idade desse rapaz que cometeu esse ato bárbaro ontem é a idade do meu sobrinho. Não é meu sobrinho de sangue, que ele é sobrinho da minha mulher.
Não é do meu sangue, é do sangue da minha mulher, da família dela. Mas como eu tenho uma mulher, então logo faço parte da família dela também. Cara, é a idade é a idade do meu sobrinho. Eu tive uma. Eu tive um relacionamento com uma moça que a filha dela hoje tem essa idade. E aí, o que a gente pensa? Porra, é uma criança. Então, hoje, infelizmente, as nossas crianças não estão a salvo. E pouco irá ser feito, pouco assim, não há interesse de tentar resolver essa questão. Tá? Não tem, assim, a própria mídia que hoje tenta buscar explicação é a mesma mídia que ensina coisa errada pro teu filho. A mesma mídia que mostra que não deve pro teu filho. Porque você, como você é responsável pela educação dele, você tem que cuidar para ele não ver o que a mídia coloca, que a própria emissora de televisão coloca. A própria emissora de televisão que noticiou o caso, que está consternada, falando, tentando buscar explicações, é a mesma mídia que mostra violência gratuita, mostra adultos sexualizando às vezes outros jovens, glamorizando muita coisa que criança não pode ver. Aí a gente, como pai, a gente sempre é aquela coisa, vigilância é eterna. Sempre aquela coisa, vigilância é eterna. Que é a mesma mídia, a mesma emissora de televisão, que promove violência gratuita, promove promiscuidade, promove malandragem, promove coisa errada, é a mesma mídia que está concernada que um jovem cometeu um ato bárbaro. Entendeu? Então, o que a gente como pai faz? Pai, mãe, entendeu? Porque muitos de nós não temos total disponibilidade de ficar 24 horas lá com a criança. Porque você que provê o sustento para si e para ela. Então, o que acontece? A gente deixa nossos filhos com terceiros. Com uma babá, com a creche, com a escola, tutelada pelo Estado, tá? E às vezes não é garantia que ela estará segura, porque tem muitos casos errados, entendeu? Muitos tutores, cara, umas coisas assim verdadeiramente horríveis. Então, o que acontece? A gente fica sem saber o que fazer. A gente fica sem saber o que a gente pode fazer. E isso, a meu ver, é grave. Mas é uma questão da gente desistir de tudo, não. Desistir de ter família, desistir de ter filhos, não. É a nossa prole. Crescei-vos e multiplicai-vos. Tá? Uma ordem natural das coisas. Tá? É natural da nossa própria sobrevivência como espécie. E para manter a nossa sociedade e nossas tradições. E biologicamente falando. Querendo ou não, que é sangue do seu sangue, é teu filho. Você vai amar ele. Mais que seja uma combinação biológica de hormônios e tal, toda espécie tem. É um amor. O amor pode ser explicado quimicamente, biologicamente, mas também explicado de maneira filosófica e tal. E aí, meu amigo, a gente vê que a consequência que levou esse moleque a fazer isso começou no passado. O que esse moleque via? Com quem ele conversava? Tá? Com quem ele conversava? O que ele conversava? Entendeu?
Tô nem entrando no mérito se mãe ou pai cagava pra isso. Porque às vezes é aquela coisa, a gente tem que trabalhar. A gente tem que prover. A gente tem que ir atrás do nosso. Porque não é fácil, não é fácil. É sobreviver, viver, pagar conta, pagar boleto, comprar comida, prover segurança, prover o teto. Às vezes até a própria mãe tem que se dividir nessas tarefas e deixar seu filho com outra pessoa. Porque hoje a mãe de hoje não é a mãe de 50 anos atrás que era só dona de casa. Entendeu? Então ela tem que trabalhar também. Para ajudar nas contas. Então, meu amigo, é esse tipo de coisa que mostra que o ser humano ele perde o controle da situação. A gente não tem como controlar o que passa no coração das pessoas, inclusive dos jovens, porque não é o primeiro caso, não é um caso isolado, ainda mais nesse país. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que um jovem comete. Não é a primeira vez no Brasil, não é a primeira vez nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos aconteceu no mesmo dia, só que em outros dizem. Entrar no mérito lá se era ou não, menino ou menina, ele, dele. Mas isso aí, galera, isso mostra que o Ocidente em si está sucumbindo. O Ocidente em si, eu estou vendo umas publicações que estão acontecendo nos Estados Unidos, sobretudo na questão racial, que simplesmente tá tendo conflito. O país que é bastião da democracia, da civilização, do que é o exemplo de tudo, não é porra nenhuma, cara. Então, meu amigo, a gente é aquela coisa, cada um faz o que pode. É uma sensação de impotência. De impotência que muitas pessoas têm. De uma pessoa que nem eu. Comecei a me aventurar falando de muitos assuntos que eu acho que, infelizmente, eu não tenho tanto domínio. E eu estou percebendo isso com o tempo. Eu estou percebendo com o tempo que eu sou um mero palpiteiro. Que eu cometi um gravíssimo erro de falar de coisas que eu não sei, que eu não conheço. Nossa, se eu ver vídeos de hoje, Gianzi, Jean Lucas, se eu ver vídeos hoje em 2026, vídeos que eu gravei no final de 2018 até meados de 2020, eu teria vergonha. Eu acho que eu não sei nem onde enfiar minha cara, de tanta vergonha, tá? De tanta vergonha que eu sentiria. E eu não apago. Até porque tu vai mostrar lá, e aí tu falou merda. Tu já falou besteira, tu já falou coisa que você não sabe, tu já se influenciou por gente que é às vezes mais burro que você mesmo. Que é mais burro que eu, que tô falando, é mais burro que você que tá assistindo. É isso. Cara, é uma constatação dura. É uma constatação duríssima, cara. E aí, o que a gente pode fazer, cara? Assim, o que a gente pode fazer para impedir uma coisa dessa? Absolutamente nada. A gente faz o melhor que a gente pode, mas a gente não pode fazer absolutamente nada. Ninguém sabe, é aquela coisa, né? Disseram que o menino falou no Twitter, mas, cara, qual que era o alcance desse moleque? Até chegar em alguém, até alguém que soubesse da gravidade, chegar a alguém mais esclarecido que enxergaria um risco, ele já falou a merda, já plantou a merda, já era tarde demais. Até alguém ver isso aí
identificar que isso pode ser um risco, rapaz, é tarde demais, entendeu? Porque aquela coisa é muito engraçado como depois as pessoas transferem as responsabilidades delas. E eu vou usar até um caso bastante curioso que eu vi esse final de semana. Que, cara, é a seguinte, vamos investigar quem curtiu a postagem. Tá. Às vezes quem curtiu não tinha nem noção, achou que o garoto tava brincando. Ou não levou tão a sério. Vai investigar o que? Eles vão tentar, não, agora pelas curtidas vamos desbaratinar um esquema de ódio, de ataque a escolas. Às vezes não dá em nada. Às vezes a pessoa curtiu por desconhecimento ou por subestimar a situação. Segundo, vai adiantar em quê? Vai adiantar em quê? Vai atrás de, tipo assim, é só fazer uma perícia no celular do moleque. Tá? E aquela coisa, a gente tem que prestar atenção nessas crianças. Porque cara, nenhuma criança do nada vai fazer isso aleatoriamente. Parece que o rapaz já era. Ó, o rapaz não tem o que dizer sobre uma criatura que faz um negócio desse, ainda mais na idade que ele tem. Ele já se encontrou com problemas. A própria vítima é, já tinha repreendido ele, separado ele de uma briga e tal, e ela ia conversar com ele. Acho que era uma orientadora, não sei, acho que ela não era necessariamente professora. Eu nem quis ver filmagem de nada, porque hoje eu não tenho estômago. Depois que você descobre que você vai ser pai, parece que você fica até mais medroso. Você não quer saber de nada que envolva criança. Assim, de coisa ruim, você fica sentido. Cara, eu fui ver um negócio que aconteceu semana passada. Uma mulher grávida morreu dentro de moto. Cara, aquilo me deixou assim, eu fiquei perturbado. Um mero acidente de trânsito. Imagine uma coisa má dessa. Eu vou ter um filho. Daqui. Ele vai ter 13 anos um dia. Se Deus quiser. Como vocês acham que eu quero que um filho meu faça uma coisa dessa? Ou seja vítima de uma coisa dessa? Cara, eu já sou pai. Deus me deu esse privilégio de ser pai, essa bênção. Que eu vou cuidar, tá na barriga da minha mulher. Eu não exponho ela muito aqui, mas eu já citei várias vezes. Que eu vou cuidar da melhor forma possível. Vou limpar muito a bunda dele. Vou acalmar ele se tiver. Talvez eu fique um tempo sumido aqui ainda do YouTube. Eu poste conteúdos mais curtos. Eu não vou ter a possibilidade de sentar e gravar com toda a vontade, que nem eu faço, um vídeo de meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Não vou poder. Eu não tenho essa possibilidade, eu não tenho mais essa disponibilidade. Não vou ter. Eu não vou ter nem sono direito, mas tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem. Tá tudo assim, eu estou bastante feliz. Agora, o que, assim, a gente como pai, você como mãe, você que é mulher que tá vendo esse vídeo aqui também, tenha filhos ou não, cara, a gente sente, mano. A gente sente. A gente sente aí o que acontece. A mídia quer transferir a responsabilidade de uns para os outros. Que agora cabe o quê? Investigação. Investigar. Mas a mídia, aquela coisa, a mídia, é culpa do jogo, videogame. É culpa dessa televisão, a culpa é do Twitter, rede social A, rede social B, tá culpando o próprio Discord. Tipo assim, cara, vai transferir uma coisa que inevitavelmente é pai e mãe, é família. Mas hoje as famílias são tão. Porra, tão. Cara, é uma coisa tão complicada de falar que às vezes a pessoa não sabe nem o que fazer. Às vezes a pessoa tá tão cansada, não sabe nem mais onde ela tá.
Porque aí ela não tem mais capacidade nem de cuidar de si mesma, muito mais de uma criança. E, então, meu amigo, é muito complicado. Eu tava falando de transferência de responsabilidade, eu vi um deputado, um cara policial civil, deputado estadual lá do PT do Rio Grande do Sul. O cara postou uma imagem de um cara no ônibus, né, coletivo, com a suástica, né? Aí, assim, peço ajuda para identificar o cara. Mas pera lá, ele já tem a foto do cara. Já tem, assim, mostra muito bem o rosto do cidadão. Quem era o cidadão? Era só ir atrás. Atrás para tentar, de certa forma, questionar ele e tal, porque é crime, assim, no Brasil é crime. Apologia, defesa, você mostrar. Muitas pessoas, mas pode ser que ele fez merda. Não, isso é crime. É crime e tal. Não tô aqui pra questionar isso não. Mas é engraçado que ele tem acesso às ferramentas de tentar ir atrás e queria mostrar isso, não um atrás, não sei o que. Você já tem a prova cabal de quem é. Você tem uma base de dados para identificar o sujeito. Aí você, cara, hoje em dia o Estado tem tudo de você. O Estado tem o teu endereço, o quanto que você gasta, aonde você vai. Hoje em dia o cidadão é totalmente monitorado, vigiado de todas as formas e não adianta a gente dizer que não, porque é sim, tá? Hoje em dia o Estado ele tem um poder tão grande que ele sabe, cara, ele sabe até o que eu vejo na internet. E o cara que tem uma autoridade ainda é um político que quer tua ajuda. Assim, eu achei muito estranho, cara. Eu achei muito estranho isso. Assim, achei assim, pô, cara, beleza, é aquela coisa, eu sou um policial antifascista e tal, aqui, ó, olha aqui, ó, vamos achar o cara. Aí depois, quando ele fala assim, encontrado, ele fala, suposto nazista. Não pode dizer que o cara é nazista com todas as palavras, porque pode dar ruim pra ele. Porque o Brasil é o seguinte, até você ser trânsito julgado suspeito. Quando a mídia, até a própria mídia que eu tô até criticando, quando ela, fulano é suspeito de assaltar, tem a foto dele lá, apontando a pessoa, é suspeito. Ele não é bandido ainda. Ele tem que passar pelo todo aquele processo de todo aquele processo de você ser investigado, ser processado pelo Ministério Público, ser condenado, depois do trânsito julgado, para você ser o bandido. É assim mesmo. Mas é assim mesmo, que beleza, tem que se apurar, porque realmente é uma coisa que é uma ideologia perigosa, é uma ideologia que tem adeptos, ainda mais do que tem quase 8, cara, tem praticamente 85 anos de que teve o fato, né, por aí, 85, praticamente a ideologia quase centenária, por assim dizer, né. E aí tem adeptos, só que no Brasil no nosso amado Bushio é crime. Não pode ser. É crime, tá? Tá na lei, beleza. Outras coisas poderiam ser criminalizadas? Poderiam. Eu até concordaria. Mas, até onde eu sei, só unicamente você sendo nazista que crime. Tá? E que se pudessem ser investigados aqueles caras que se tatuagem de palhaço também. Porque quando houve as respostas ao policial, foi até dito, mas e o comunismo? E o comunismo? Beleza. Outra ideologia perigosa, outra ideologia que leva ao totalitarismo, quase que não sai. Mas aí, eu não estou nem falando deles, eu estou falando daqueles caras que têm tatuagem de palhaço que poderiam ser também investigados e identificados. É um código. Para quem faz coisa errada com o policial. Então, mais uma vez eu entro num assunto sensível. Tá?
Outro fato que aconteceu nesse final de semana no Twitter. Um cara que eu até não ia falar disso, mas eu acho que eu vou falar por cima até onde eu posso falar. Tomar muito cuidado na minha própria fala. O rapaz se sentiu frustrado, indignado, porque a moça meio que enrolou ele, né? Que estava afim de uma moça na internet. E eu até sigo essa moça no Instagram, né? Aí eu descobri depois, né? Mas é a moça aí. E essa moça meio que enrolou ele, sabe? A finzão dela. E ele descobriu que ela ficou com um cara que ele acha feio, né? E ele xingou ela, postou algumas coisas materiais com ela, conversa e tal. É muito frustrante você receber um fora, assim, e você gostar, tá afim de uma pessoa que às vezes não corresponde da mesma intensidade e da mesma forma que você deseja. Antes de conhecer a minha atual mulher, eu era afim de outras moças também, quando eu era solteiro. Nossa, assim, eu era afinzão de algumas garotas, moças, né, mulheres. Se dizer, já tinham certa idade, adultas e eu adulto. E às vezes, pô, ficava afinzão, aí ela tinha sinais que me identificavam, poderia ter alguma coisa e às vezes não dava em nada. E às vezes eu ficava para baixo e tal, porque você cria assim, expectativas que às vezes não são correspondidas. Isso é frustrante, cara. Só que a forma como você lida com isso mostra o quão maduro você é. Você expôs de maneira muito desagradável na internet, não vai fazer essa situação melhorar. Porque, meu amigo, não, assim, ah, a gente tem que pensar que a frustração ela faz parte da vida. E a gente chega no primeiro assunto que é até do menino. Galera, um não dói. Você recebeu um não, independentemente da situação, de uma coisa que você quer muito, dói. Seja uma coisa pequena, não dá, alguma coisa que você quer muito não dá certo, dói. Claro que dói, cara. Mas a forma como você lida com isso mostra quanto de inteligência emocional você tem. Entendeu? Porque por mais que machuque, mas a gente tem que saber que certas situações a gente não pode fazer nada. É que nem aquela coisa, se não tem remédio, imediato está. Não adianta proferir ofensas, revoltas à moça, dizendo que ela, por exemplo, é uma falsa evangélica. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Não, pode até mostrar incoerências, que nem essa galera aí, Red Pill e tal, coloca. Não vai adiantar porra nenhuma, meu amigo. Não vai adiantar, tá? E aí o cara se tornou o quê? Alvo de piada pelo meme. Pelo meme, cara. E é aquela coisa. Quanto mais você expõe a sua vida, mais você tem algo que as pessoas vão usar contra você. E aí ele mostrou assim, a situação dele, ele de uma forma muito carente com a moça, todo mundo tirando, zoando a cara dele, fazendo meme da cara dele, mas é aquela coisa. Se ele ficasse quieto na dele, ou só comentasse por alto a situação chata, não ia ter essa repercussão. Entendeu? Não ia. É uma coisa assim muito complicada. Por mais que às vezes dá uma de certa indignação, dá, cara. Ou a moça lá e tal, achando que, interpretando que você vai ter alguma coisa com ela e não vai dar em nada. E você se sente frustrado porque você desprende um tempo da sua vida, se dedica, cria-se expectativas em relação à pessoa, você fica puto. Puto.
Quando você é adolescente, é uma coisa, você gosta daquela menina da sua sala, da tua turma, você é apaixonado por ela e ela gosta de outro garoto, ou te acha muito novo. Na adolescência era comum isso aí, cara. As moças da nossa série, nossa turma, elas gostavam dos garotos das turmas mais pra frente. Por exemplo, a menina da oitava série achava gato os meninos do segundo, terceiro ano. As moças já do segundo, terceiro ano já estavam interessadas em rapazes que já tinham saído do ensino médio. Era muito comum na minha época de colégio, as meninas do ensino médio ficavam já com caras que já eram maiores de idade, já eram adultos, mas dificilmente se interessavam por um garoto da mesma idade. Até porque o corpo delas se desenvolve antes que o corpo dos garotos. Por isso elas têm interesse em rapazes mais velhos. Isso é uma coisa até biológica. Enfim, a questão não é essa. A questão é que não se pode expor tanto assim suas raivas e frustrações nas redes sociais, porque as pessoas elas não sabem quem é você, não sabem da tua história. Claro que eu tô um pouco assim tendo que ser complacente com o rapaz. Nem citar o nome dele, mas todo mundo sabe quem ele é lá no Twitter. Todo mundo tá cansado de saber quem é o rapaz. Me parece que não está numa situação boa, já tem uma certa idade e postou lá umas fotos com as mulheres para autoafirmar que ele é o cara pegador, enfim, isso aí não vem ao caso, mas todo mundo o transformou ele em um tipo de piada, é natural. Mas é aquela coisa, né? Uma coisa assim, que eu tenho problemas. A minha vida não é a vida perfeita, eu acho que é a tua vida que você está tendo toda a paciência para ouvir o Gianzito. Esse Gianzito fala, pelo amor de Deus. O Gianzito fala mais que o da cobra. Cara, você tem problema. Eu sei. Uma coisa assim que se você. Só aquela coisa, você posta, seu problema. Pô, Jean, tem problema com isso, cara. Posso te ajudar? Às vezes eu acho que não. Porque às vezes o teu problema é um problema, às vezes, que um dinheiro não resolve. Ou pouco dinheiro não resolve. Você não vai poder resolver nada. Você não vai poder fazer nada. Do que adianta eu falar do problema? Porque às vezes assim é o seguinte, a maioria dos problemas que a gente tem, a gente mesmo criou, tá? A gente criou vários e vários problemas para nossa vida, intencionalmente ou não. Aí o que a gente faz? Não adianta reclamar, tenta lá e resolver. Porque aquela coisa, você criou seus problemas, depois a maioria das pessoas não vai resolver teu problema, não vai, não é que elas não querem, elas não são obrigadas, e às vezes elas não podem mesmo se elas quisessem. A maioria dos seus problemas. Terceira coisa, muitas pessoas vão usar isso contra você, então muito cuidado com como você expõe o seu problema, tá? Às vezes a forma como você expõe o seu problema te coloca numa situação, às vezes é um problema profissional, tá? Tá vendo muita gente falando, eu não consigo emprego, é que eu sou isso ou aquilo, não consigo emprego. Aí vem um cara, porra, mas se você fizesse um curso técnico, não sei o que, se você fizesse isso e aquilo, se você investisse nisso e aquilo, aí você é culpa sua. Pronto. E a pessoa vai zoar pra tua cara. Lá vendo o cara tem diplomas, mas não consegue emprego na área dele, só quer trabalhar na área dele. Aí vem tipo, eu vou citar até o Flávio Garage. E ele é um cara que eu sigo, né, no Twitter. O cara vê uma pessoa reclama e vai lá e dá RT questionando a pessoa. E às vezes o Flávio Garage tá assim, não que ele seja exemplo de tudo, mas é uma coisa que eu observo. Ele vai lá e refuta você. Mas culpa é sua por isso, por isso, por isso. Eu tô citando o Flávio Garage porque eu sei que ele faz isso e eu vejo ele fazendo isso porque eu sigo ele. Porra, meu irmão, mas você também não foi fazer curso técnico disso, daquilo, você não tem experiência disso, aquilo, não serve pra ele. Pronto. E aí, tá errado? Não tá. Porque você foi a primeira pessoa a expor o problema. Esses caras, que nem esse rapaz aí citou da moça que enrolou ele, ficou puto, chateado, e aí, meu amigo,
Ele queria o quê? Que todo mundo passasse a mão na cabeça dele? É que nem o caso do nosso amigo Nano FX5 Anima Gamer, também conhecido como Paraíba e Virginando. Ele ficava se lamentando, hoje ele deu uma sumida na internet, mas ele é um exemplo clássico. Já fez até um vídeo respondendo ele, dando os conselhos, mas ele tava totalmente puto comigo. E ainda fiz o vídeo de bom grado, de bom coração pra ele, querendo bem dele. Não ironicamente, eu tô falando sério. Janzito não é tão ruim quanto ele, como pintam ele não. Galera, a pessoa se queixa, se queixa, se queixa, se queixa, mas muitas vezes o que, que ela quer? Pô, tadinho de você. Pô, tô com muita dozinha de você, tem razão, vem cá, dá um abraço, deixa eu passar a mão na sua cabeça. E a vida real o quê? Bem feito, se fudeu, merece, acabou falta. Mas você se fudeu porque você é assim assim assado, porque você não fez assim assim assado. Então, se vira, porra, dá teus corre. Essa é a vida. Porque é aquela coisa, o que não te, tipo assim, se pai e mãe não te ensina, a vida te ensina. Em qualquer situação, se você não é criado com amor, você é criado pela dor. Você prefere com amor ou com dor? Que de uma forma ou de outra a sociedade ela te bota no teu lugar. Você pode ser que nem um louco destemperado, que nem esse menino. Esse menino aí, esse rapazinho aí, este assim que dá até assim um negócio ruim de falar, essa situação aí muito, no mínimo revoltante, mas ele não vai, assim, por um tempo ele vai sofrer as consequências. Sei que no rigor da lei, ele não vai sofrer. Vamos ser sinceros. No rigor da lei, ele não vai sofrer assim como ele deveria sofrer. Porque muitas pessoas estão até. Ai, não pode passar foto de menor, é crime. Também é crime não tirar a vida de uma pessoa com uma faca. Tá? Vamos ser sinceros. Que estão preocupados com isso, não preocupados com o que ele fez. Estão preocupados se estão expondo a imagem do menino. Tem que se preocupar com o que ele fez. Enfim. É a lei, né? O legalismo. Mas é o seguinte. Ele pode até não sofrer a punição que ele merece perante a justiça dos homens, mas ele fica marcado de alguma forma. É um assassino. Ele fica marcado de alguma forma. Porque a terra clama por sangue. A vida de uma pessoa, às vezes, que mata alguém, pode perceber, se a pessoa vai ter paz na vida, nunca. Nunca, mesmo se ela quiser, mesmo se ela se arrepender de amargamente, a vida da pessoa não é mais a mesma. Não é, cara, não é. A pessoa, ela fica marcada, tá? Ela fica marcada para sempre. Tá? Por mais que ela queira que não seja assim, a vida dela tá marcada para sempre. E nada que ela fizer vai tentar redimir, mesmo que esse rapaz se arrependa. A gente sabe que existe um verdadeiro arrependimento, porque até as pessoas fazem até pouco caso disso, né, na questão do arrependimento, que é muito comum as pessoas se converterem, né, depois de algumas, elas podem ter feito coisas muito erradas na vida. Eu observo muito isso, né? As pessoas fazem muitas coisas ruins na vida, durante a própria vida, só que depois chega o ponto que elas se arrependem, né, amargamente do que elas fizeram, e isso é. E a fé dessa pessoa é muito questionada, né? Não tô falando nem. Porque tem exemplos esdrúxulos, né? Com uma mulher que foi promíscua a vida inteira, aí agora quer tá na igreja, quer um marido certinho, aí todo mundo questiona
a idoneidade dela, se ela vai ser uma boa esposa, se ela não vai, se no fundo é fingimento, né? Ou que é a falta de muitos desses caras migtal aí. Mas também é aqueles ex-assassinos, ex-assaltantes, ex-traficantes, ex-usuários de drogas, né? Você vê que a pessoa ela é questionada. Então a pessoa ela fica marcada a vida inteira, todos os seus atos. Sejam eles ruins, sejam eles de grande gravidade. Então este menino, por mais que ele tenha uma idade muito baixa, ele irá ser marcado até o resto da sua vida. Ele pode, beleza, cumprir lá o que vai ser dado a ele perante a lei, mesmo essa lei sendo falha, ele vai cumprir. Ele vai lá sofrer as consequências que ele fez, que a justiça vai dar, mas aquela coisa não fica marcado, cara. Você acha que não fica marcado, não? Vocês vão sei lá, porra, aquele rapaz ali, quando ele estiver, sei lá, daqui seus 20 e poucos anos, seus 30 e poucos anos, porra, tu fez isso aí, cara. Olha o que tu fez. Ele vai ficar marcado. Por exemplo, cara, a gente não lembra do que, por exemplo, pessoas que estão ganhando as ruas hoje, nos dias de hoje, pessoas que no passado a sociedade foi chocada pelo que eles fizeram. Pessoas que mataram seus pais, mataram crianças, mataram seu marido. E hoje, além de ter a liberdade, ainda tem o que destaque na mente. Essa mesma mídia que está chocada é a mesma mídia que fala para você dar uma segunda chance para uma mulher que teve capacidade de arquitetar o assassinato de seus pais. Ou da mulher que fez um marido picadinho. Pô, mas você é a nossa sociedade é muito má. Nossa, que sociedade cruel. Fez isso, como tá fazendo isso com ela, já pagou pelos crimes dela. Ela já pagou perante a justiça. É a mesma mídia que tenta meio que passar pano. Entendeu? É a mesma mídia que fala, não, nós não podemos julgar a tal pessoa que lá 20 anos atrás cometeu o que cometeu. Que hoje ela ganha suas. Ganha o quê? Audiência. Cara, aí você vê que a nossa sociedade falhou como um todo. Que hoje tem crianças, adolescentes cometendo barbaridades. Entendeu? Porque a nossa sociedade já está o que? De certa forma, contaminada. Cabe a nós tentar ser o que? O ponto fora da curva. Você pode até não conseguir mudar o mundo como um todo e isso é impossível, mas é aquela coisa. Você tem que ser diferente do senso comum. Se você conseguir ser diferente do que é hoje, você é um mochileiro médio, né? Vamos dizer assim, mochileiro médio, você já é um vencedor. Se você não ser igual qualquer brasileiro médio, você já é um vencedor. A pessoa que é influenciada pela grande mídia, a pessoa que é senso comum, que acredita em qualquer merda e faz muita merda, pensando, nosso jeitinho brasileiro, nossa cultura. Você já é um vencedor, porra. Pensa nisso. Eu não tô aqui pra cagar regra na vida de ninguém. Não tenho esse direito. Assim como ninguém tem o direito de cagar regra sobre a minha vida. Nem minha família tem, quanto mais os outros. Eu sou o que eu sou, eu faço o que eu faço. Então eu não vou falar, crie uma família, constitua, tenha filhos, se case. Cara, você faz da sua vida o que você quer.
Se você quer todo dia andar igual sei lá, pintado de maquiagem de palhaço, sair pela rua pulando igual uma gazela, direito seu. Se você quer ficar o dia inteiro com a bunda pra cima e imitando uma foca, o problema é seu. Se você quer viver a sua vida do teu jeito, a vida é tua, eu não pago tuas contas e você não paga a minha. Então cada um faz o que achar melhor da sua vida, porque eu tô falando para adulto. Esse vídeo aqui, esse canal não é para criança. Não é canal infanto juvenil. Eu tô falando para adulto. Eu não tô falando para criancinha, para adolescente. Pode ser um adolescente, eu vou chegar aqui e ouvir o que eu tô falando, mas porra, eu acho que meu público é adulto. Então, você é dono do teu nariz. Então, meu amigo, se você quer casar, ter filhos, muitos filhos, que nem muitos pregam aí, muitos influenciadores, pô, o cara tem um time de futebol de filho. Cara, maravilhoso, Deus abençoe. Eu, por enquanto, só tenho só um que ainda não nasceu, eu já tô preocupado. Só que você, eu não sei se eu vou ter mais de um filho, não sei, eu não sei de nada, porra. Aconteceu, sabe muito bem, cara. Até uma criança sabe pelas aulas de ciência da quarta série como se faz uma criança, né? Tô aqui pra entrar em detalhes sórdidos, não. Mas aí, você é dono da tua vida e você, se você quiser ter filhos, tem, se você quiser. Se acontecer, encare isso como uma bênção de Deus. Celebre a vida. Agora, se você não quer, não acha que você tenha que ter, você não quer se relacionar com ninguém, a vida é sua. Segue seu caminho. Não é o que muitos pregam por aí. Homens seguindo o seu caminho, siga o seu, mas deixe os outros seguir os deles em paz. Porque o BO, o grande BO, o grande total BO, é justamente você prega, eu quero ter a liberdade de seguir meu caminho, mas eu quero que todo mundo faça o que eu quero. Pô, isso não é liberdade. Você quer liberdade pra si, mas não quer pros outros. Você não quer que cague regra na tua vida, mas você quer que cague na regra na vida dos outros. Isso é uma contradição. Então é o que eu vejo. Desses grupos aí que estão aí na internet, ai, que não sei o que mulher não presta, que são tudo interesseiro e tal. Ah, do ponto de vista da pessoa, a pessoa tem jeito de se revoltar com muita coisa incoerente aí que foi até colocado por ideologias que hoje destroem a sociedade, destroem a família. Mas é aquela coisa. E aí, o que você vai fazer em relação a tudo isso que está acontecendo? Ah, eu vou xingar a mulher na internet. Pô, tá dando muito certo. Inclusive, hoje de manhã com a televisão aberta, tinha uma reportagem no Bom Dia Brasil falando que grupos reacionários, ultraconservadores, pregam ódio às mulheres. Eles não citaram especificamente quem são, mas é aquela coisa. Tem muita gente que o que chama atenção para si. E aí, meu amigo, e aí a consequência é isso aí, ó. O que vai acontecer? Tais questionamentos que essa galera colocam, por chamarem muita atenção e por se levarem a muita emoção, muito radicalismo, vai levar à criminalização de qualquer questionamento, por exemplo, a uma mulher, a uma feminista. Por quê? Porque chamaram muita atenção. A bolha estourou. Pô, galera, a bolha tá estourando, pô, a gente vai ficar famoso. Não, meu amigo, você tá colocando todas as armas, porque a mesma mídia, a mídia que controla a sociedade, cara. A mídia, entendo que a mídia brasileira hoje é um quarto poder. A gente tem o executivo, o legislativo, o judiciário, que é a mídia. A mídia pode muito bem assassinar uma reputação. Tá? De uma maneira, a mídia ela tem essa capacidade. Tá? A mídia tem a capacidade
entendo, a pessoa que o Lula ganhou, que a mídia atrapalhou o mito, e o mito perdeu por causa da Globo. Ai meu Deus, a Globo acabou com o mito. Que o mito perdeu porque o Jornal Nacional ficava falando mal dele, a STF não estava sacaneando ele. Ah, é mesmo? É mesmo? Ah, é, bebê? Ah, é, bebê? Tava fazendo maldade com o mito? É muito engraçado isso, né? Mas eu tô cansado de falar do Bolsonaro, entendeu? Eu tô cansado de falar do Bolsonaro. Elencar todos os seus erros que levaram, culminaram a derrota dele e que foi uma derrota humilhante, tá? Eu sempre vou frisar aqui, eu avisei. Eu sei que é chato você alguém falar pra você, porra, eu avisei. Chato pra caralho, né? E causa inclusive causa mais raiva do que ajuda. Não é mesmo? Não é mesmo? Não causa mais raiva ainda quando alguém fala pra você que eu avisei? Eu nem gosto muito disso, cara. Acho até meio babaca. Quando alguém fala pra você eu avisei, a chance de você ficar com raiva é muito grande. Mas é assim mesmo. Mas é aquela coisa, cara. A mídia, ela tem esse papel, cara. Então, meu amigo, o que vai acontecer? Quer ver uma forma, por exemplo, que a mídia usa? Que a mídia, de uma maneira muito sorrateira, a mídia consegue, cara. A gente sabe muito bem disso. Que é uma coisa que eles fazem muito bem. Reportagem fantástica. Reportagem lá de 20 minutos, meia hora. Do Fantástico já basta. Cara, ali você pode acreditar. Ali a Globo mostra que ela tem um poder desgraçado sobre o Brasil. Porque quem assiste aquilo ali é gente influente. O pobre, o cara que é pílula vermelha, que antes o Red Pill era a relação à mídia, o controle do Estado. Não, hoje em dia é homem que não é que tá ressentido com mulher, mas tô falando assim, a galera mais, de certa forma, entre as esclarecida, esperta. Cara, a gente não assiste Globo Lixo, mas um político, um juiz assiste. Um deputado assiste. Um grande empresário assiste Globo. Entendeu? Um senador da República, um juiz da STF, ele assiste Fantástico. Ele assiste o Jornal Nacional. E aí que ele. É aquela coisa, né? De quem a gente tem. Às vezes, quem tem mais peso do jeito de pensar. Você que é um youtuberzinho de nada, um twitteiro desconhecido, ou um juiz, um político, um grande empresário? Quem tem mais poder de ação? Um professor universitário, um funcionário de alto escalão, e pessoas que têm um poder de decisão são influenciadas por quem? Pela mídia. E você acha que você está ajudando? Porra nenhuma, cara. Não está ajudando porra nenhuma. Entendeu? É aquela coisa. A gente não tem poder de nada, absolutamente nada. A gente não tem poder de absolutamente nada. Entendeu, meu camarada? E o que acontece? Como a mídia hoje, o jornalista é aquela coisa, ele é ideologizado. Falei, os canais e também os mal intencionados, os ideologizados, os apaixonados por ideologia, os, os que têm poder de influência, os formadores de opinião. Cara,
Por isso que às vezes até a questão dos verificados, dos jornalistas, às vezes que só são seguidos por 200 pessoas, 500 pessoas. Tem a questão, por exemplo, do Elon Musk de tirar o verificado antigo. Cara, mas essa pouquinha, esse jornalista pequeno que verificado no Twitter, ele é relevante, ele pode até ser pouco relevante. Ele pode até ser pouco relevante na. Ele pode até ser pouco relevante na internet. Criticar só ele, mas ele tem contato com o político. Ele tem contato com as pessoas certas. E aí, meu amigo, que a merda fez, a merda faz. Eu vou fazer. Já vou quase encerrar aqui, só terminar uma corrida aqui e vou ter meu raciocínio. Vai ser modo estreia, tá? Não se preocupe. Eu vou postar esse vídeo cru, eu sei que vai ter. Enfim, vai ter poucas visualizações. Eu tô cagando fazendo visualização, pra falar a verdade. Tô cagando, cara. Hoje em dia eu sei muito bem que pouco, eu tenho pouco poder de ação na internet mesmo. Eu tô um pouco ligando, eu tô fazendo isso aqui porque eu quero. Enquanto eu posso. Galera, esses caras aí estão chorando que o verificado a gente está caçoando. Eles têm contato com políticos. Eles têm contato com outros, com grandes empresários. Entendeu? Eles vão lá e conversam com pessoas que hoje fazem projetos de leis, com juízes que dão decisões. Entendeu? Quem é, cara? É aquela coisa. A gente se acha muito esperto e às vezes a gente não sabe com quem a gente está lidando. Não é nem pelo fato da pessoa vai usar aquilo ali, a gente vai te colocou o cara numa saia justa, fez uma piada com ele, e vai lá, vai nos caçar, processar, ligar pra ver quem a gente é, pra tentar tirar nossos empregos, não é isso. Mas a questão é o seguinte, meu amigo. A questão é o seguinte, essa pessoa, ela tem até uma certa influência, por isso é artista. Por que é artista? Artista, esses artistas que ficam enfiados com Lula, meu amigo, esses artistas aí, eles ficam conversando, pô Lula, faz tal lei, faz isso, faz aquilo, entendeu? Aquela coisa, o Lula né, não pensa sozinho. Tem pessoas que pensam por ele. E ele, depois que ele partir, vai ter ainda pessoas que vão ter um pensamento danoso e perigoso que o Lula tem. A mesma capacidade que o Lula tem, pode ter para destruir o país, terão pessoas que também terão essa mesma capacidade, influenciadas por quê? Pela classe jornalística. Que é, por mais que seja canalha, ainda tem influência. Os próprios bolsonaristas não levaram a sério a capacidade, por exemplo, que a grande mídia ainda tem. Ai, que a Globo perdeu isso, que a Globo. Ai, a Globo vai acabar. A Globo acabou? Tá no ar, pô. Tá no ar, porque justamente ela é forte como ela é forte justamente pelo poder de influência, graças a que ela está aliada com políticos. Muitos políticos emergem em grandes rincões do Brasil, grandes rincões do Brasil, porque vieram da mídia. Donos de emissora, donos de jornais. Pega o exemplo daqui. O senador aqui que perdeu, ficou acho que mais de 12 anos no cargo, não ficou tudo tempo, não ficou 16 não. Cara, ele era dono de emissora, emissora que leva o nome dele, tem um cara lá do Pará, os Barbalho, o pessoal lá do escola é dono de emissora lá, dono de rádio, televisão. Pô, muitas afiliadas da Globo têm influência de política. Acho que a Globo ia cair e os caras iam deixar. Que o mito ia acabar, que o mito não sei o que. Às vezes o próprio mito também baixava a cabeça para muita coisa de político dono de emissora. E aí, meu amigo, é aí que acontece.
Isso não é assim, eu achei muita burrice, muito mental de subestimar o poder da Globo. Também é poder, muita burrice, por mais que venha uma matéria totalmente nada a ver, café racismo, vindo de alguém, um jornalista cu sujo que mora com a mãe, um maconheiro qualquer do Estadão, da Folha. Mas porra, eles têm poder de influência. Eles molam já muitos filmes, jogos e músicas e muita coisa com o poder de influência deles. Aos poucos eles vão mudando a muita coisa, desfigurando muita coisa. Subestime não, isso é burrice. Subestimar inimigo não. É uma das maiores faltas de sabedoria que existe. Tá? Galera, estreia. Eu agradeço quem ficou do começo ao fim. Tá? Quem puder assista até o final. Eu achei que quem está aqui praticamente é um podcast com uma gameplay de fundo. Tá? Que é isso, né? Valeu, galera. Até mais.